Oi, gente. Então vamos lá, vim comentar os livros que eu li em junho de 2025. E aí eu comecei o mês lendo Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Li esse livro para ver o filme, né, com a Audrey Hepburn, que eu tenho nessa edição, né, que tem uma luvinha que eu ganhei da Larissa. Gente, o livro é surpreendentemente diferente do filme. Bem diferente mesmo, assim. Aqui a gente tem a história de uma garota de programa que ganha dinheiro para ir, ganha $50 para ir no toalete. Então, assim, ela meio que é uma acompanhante de luxo, e aí ela se envolve com caras por favores que ela recebe em troca. E ela mora só num prédio e ela vai conhecer o cara que ela chama de Fred, porque é o nome do irmão dela, e esse cara lembra muito o irmão dela. E aqui há toda uma amizade, todo um contato que no filme é bem sexualizado e tratado como romance. Então, aqui no livro não existe o romance que existe no filme. Então, o Capote desenhou um personagem que alguns até defendem que é gay. Eu particularmente não vi isso, mas talvez tenha sido desatenção minha, de que ele seria gay, que ele seria o próprio Capote, né? E aí a personagem, a Holly, ela é uma jovem que é bem independente, que ela vai em busca do que ela deseja, e ela trabalha muito com a própria sexualidade, com a própria feminilidade, e ela dá um destino para a vida dela, que é ela quem escolhe, né? Então, assim, ela é uma personagem subversiva, ela é um personagem à frente, então é uma personagem bem interessante, bem cativante, né? Ela promove festas e ela conhece muita gente, e existe ali uma certa, não vou dizer inocência, mas ela se envolve com algo que vai ser bem ruim depois para ela. Ela vai ser procurada pela polícia e tudo mais por envolvimento com um cara que ela visitava na prisão, que passava umas senhas para ela, e aí ela repassava essas senhas pro cara que contratou ela para esse advogado, e na verdade o cara tava dando as senhas que tinham a ver com tráfico, enfim, e aí ela fica envolvida com isso. Isso acontece também aqui no filme, mas, enfim, ambos têm desfechos diferentes, e o fim do livro é diferente do fim do filme. E eu particularmente gosto mais do fim do livro, mas eu adoro o filme, tá? Acho que calhou de a Audrey conseguir incorporar a Holly de uma forma muito inesperada, né? Porque não se esperava que a Audrey fosse viver uma personagem que fosse garota de programa, porque ela sempre teve um perfil diferente, enfim, de tipos de personagem que ela fazia. Mas eu adorei a escolha, no fim das contas. O próprio Capote pensava muito na Marilyn Monroe para fazer, e aí parece uma escolha meio óbvia, mas eu adorei como a Audrey incorporou e vivenciou a Holly de uma forma que ficou muito boa, tá? Então eu gostei bastante do livro. Aqui vem mais do que o Bonequinha de Luxo, vem outros contos, outros 3 contos, e eu vou destacar o Memória de Natal, que é um texto emocionante de fazer chorar mesmo, e que tem a ver com Natal, e que é bem triste, enfim. Eu adoro todos os contos que eu li do Capote, eu adoro, e esse daqui não foi diferente. Bonequinha de Luxo é um pouco mais longo, dá pra gente pensar que é uma novela, mas existem esses outros textos que são mais curtos. E aí eu finalizei a leitura de A Fortaleza da Psicanálise, a história da psicanálise em Fortaleza, do Leonardo Danziato, que era esse livro que eu vinha lendo durante esse semestre com a Tati, da Litoral. A gente se encontrava online, lia literalmente, comentava, e a gente finalizou a leitura, e eu super indico esse livro. Ele é a dissertação de mestrado do Danziato, do final da década de 90, que é publicada, acho que é 2000 ou 2001, nesse livro, que é de 2000, da Relume do Mará, e que traz a construção do processo de institucionalização da psicanálise em Fortaleza. E aí tem suas, né, semelhanças e suas diferenças em relação ao resto do país, em relação à construção dessa institucionalização da psicanálise, que ao mesmo tempo que aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente segue esse padrão psiquiátrico e psicológico, né, da psiquiatria e da psicologia, incorporando a psicanálise em Fortaleza, ela se diferencia porque, especialmente no nosso estado, na nossa cidade, a gente não segue uma perspectiva freudiana, a gente segue primeiro a perspectiva lacaniana, e depois é que as instituições oficiais freudianas vão se adentrar em Fortaleza. Então,
é um processo inverso, né? Então a gente tem algumas similitudes em relação aos processos do restante do país, mas também tem suas diferenças, e o Leonardo aponta tudo isso, e ele traz uma listinha aqui de primeiras instituições que surgiram ali, né, a partir da década de 60, 70, os primeiros grupos que se formaram. Então super indico esse texto. Depois eu li Os Sofrimentos do Jovem Werther, na verdade é uma releitura, esse texto do Goethe, que eu li para o grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise. Eu já tinha lido há alguns anos, queria reler, e queria reler nessa edição especificamente, e adorei, o texto está muito bom nessa edição. Gente, aqui a gente tem um Goethe mais acessível, porque eu fico vendo coisas do Fausto e eu acho que ele não é acessível. Mas aqui é um texto super acessível, escrito em formato de cartas. Então é um romance epistolar de alguém que conhece, do Werther, né, que conhece uma jovem, que ele se apaixona perdidamente, mas ela já é comprometida, e todo o desenlace disso para um sofrimento, como o próprio título anuncia, dele em relação a esse amor que não é possível, tá? Então as cartas vão ser trocas de confidências em relação a esse amor e os desenlaces disso. Por conta desse texto, né, que foi o livro escolhido do Gradiva de Literatura e Psicanálise, do mês de junho, eu li também essa HQ, Os Sofrimentos do Jovem Werther, em quadrinhos do Daniel Gizé. Gente, eu tenho que confessar que eu não gostei dessa HQ por causa dos traços mesmo. Eu achei péssimos, eu não gostei de jeito nenhum. Mas o texto tá excelente, assim, o Daniel conseguiu preservar toda a poesia do texto do Goethe, e eu acho que ele conseguiu resumir bem o que é essa história. Ele pega os aspectos essenciais, ele consegue dramatizar isso também nas ilustrações, né? Trazendo as tempestades, cores mais pastéis que denunciam algo dessa melancolia do personagem. Então eu gostei bastante, eu só não gostei dos traços em si. Não achei muito artístico. Eu acho que é um HQ realmente mais para adolescente. E o final é que ficou um pouco menos fiel ao livro, porque o livro é bem gráfico, o final. E aqui nem tanto, tá? Ele resume o final. Mas acho que foi importante essa escolha para apresentar a história para os jovens, tá? Então, não gostei por causa dos traços, mas adoro as escolhas e adoro o texto. E aí li Dia a Dia com a Família Freud, depoimentos da governanta Paula Fitchel, governanta da família Freud. Ela trabalhava com a Dorothy Burlingham, sendo babá dos filhos dela, e aí a Dorothy indica a Paula para trabalhar com a família Freud, e ela basicamente desce, né, porque a Dorothy morava no andar de cima lá da Bergasse, né, e aí a Paula adentra a família e passa a controlar tudo ali no que diz respeito à gestão mesmo da alimentação, da higiene, da casa e tudo mais. Só que a Paula vai além e ela passa a ter contato com os pacientes do Freud, vai virar amiga da Marie Bonaparte, e aí a Paula vai ter um papel importantíssimo no processo de preservação da memória psicanalítica, porque ela é quem vai organizar o Museu de Viena e o Museu de Londres do Freud, né, assim, organizando os objetos do Freud, dispondo os objetos e os móveis, né, trazendo a memória de como aquilo ali funcionava, de como aquilo ali estava organizado, e a gente deve isso a ela, ela tem esse reconhecimento, e foi uma sacada genial, assim, do Detlef de ter entrevistado a Paula enquanto ela ainda estava viva e resgatar essas memórias todas, entender como é que se deu todo esse processo de parceria mesmo, porque ela abre mão da vida dela para se dedicar a cuidar da família Freud. Ela vai com os Freud para Londres, né, quando Freud e a família se muda por conta da perseguição dos nazistas, e ela abdica mesmo, assim, da família dela, da vida dela, e vive em função dos Freud. Então ela acompanha o Freud nos últimos anos de vida dele, mas ela continua com a família Freud, ela acompanha a morte do Freud, da Mina, da Marta, da própria Ana Freud. Então ela vive lá em Londres os anos finais da Ana Freud. Estou falando finais, né, porque ela chega a acompanhar a morte da Ana Freud, mas ela pega todo ali os anos 40, porque a Ana Freud morre na década de 80, então a Paula convive durante muito tempo com a Ana Freud, né? Ela vira de fato uma personagem importante nesse meio psicanalítico e importante na família Freud mesmo, assim.
embora ela tenha uma personalidade meio ranzinza e meio amargurada, uma busca de um reconhecimento o tempo todo, ela foi muito importante, né? E é interessante como ela traz um nível de detalhamento absurdo aqui para esse livro, né? Para esses depoimentos que ela deu pro Detlef. Ela fala dos gostos pessoais da família, ela fala de vivências e situações únicas que ela presenciou, ela conta sobre os hábitos do Freud e da família. Então, assim, o nível de detalhamento íntimo é absurdo aqui. Então, foi uma sacada realmente genial do Detlef ter recolhido esses depoimentos e ter juntado isso num livro, assim. Muita coisa que a gente sabe de gostos íntimos, de leituras que o Freud fez, enfim, a gente fica sabendo por esse livro, através dos depoimentos da Paula, e isso é, assim, de um preciosismo histórico inestimável. Depois eu li Inventário dos Seus Abraços, que é o livro de estreia do Jorge Nogueira, que é cearense e que escreve esse livro com temática gay, né, assim, LGBTQIAPN+, mais especificamente voltadas para as vivências gays. E a gente tem aqui contos curtíssimos, você vê que é um livro fininho, são 12 contos, mas de uma escrita muito leve, apesar de às vezes ele tratar de temáticas que são mais pesadas, como homofobia, preconceito, uso de drogas e vivências de uma sexualidade, sei lá, um pouco mais livre, a coisa das saunas e dos aplicativos, de um sexo de vivências sexuais, às vezes mais fora desse padrão heteronormativo, né, assim, porque essas experiências sexuais às vezes são atravessadas por experiências que são únicas das vivências homossexuais. E o Jorge traz isso de uma forma numa escrita muito leve, assim, é muito prazeroso ler. Diria, inclusive, que se você, sei lá, se você é jovem e está vivendo esse momento de descoberta da sexualidade, da homossexualidade, você vai se identificar com esse livro e vai ser bom poder ver essas vivências retratadas de forma literária. O Jorge tem um traço que eu diria que é meio romântico, então, mesmo quando os textos têm esse caráter mais sexual, eu sinto que, no fundo, esse personagem gostaria de viver algo mais íntimo do que mais carnal, propriamente. E isso é bonito, assim, tem uma certa ingenuidade por trás disso tudo. Então, é interessante ver a construção que o Jorge traz para os personagens dele. E estou bem interessado em acompanhar o Jorge, ver outras publicações e talvez ver um pouco esse desprendimento desse romantismo e dessa ingenuidade e ver o que é que o Jorge constrói com outros personagens e outras vivências. Mas gostei, indico aqui o Inventário dos Seus Abraços, do Jorge Nogueira. Por fim, eu finalizei o mês lendo Quinta Avenida, 5 da manhã, Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o Surgimento da Mulher Moderna, do Sam Walson, que é esse cidadão aqui, que escreve esse livro trabalhando a bonequinha de luxo, tanto do Capote quanto a do filme, e pensando o quanto a construção dessa personagem pela Audrey, ela anuncia um tipo de mulher contemporânea, moderna, que até então não se era trabalhado de forma tão explícita, né? Aquilo que eu já havia falado sobre a bonequinha de luxo, do Capote, isso se presentifica aqui de uma forma mais explícita, porque o acesso imagético e imaginário dessa mulher, com esse vestidinho preto, que é chique, mas ao mesmo tempo é simples, andando pelas ruas de Nova York, indo para Tiffany's, né, e se sentindo ali pertencente àquele meio, por se sentir acolhida naquele lugar luxuoso, e ela trabalha com a própria sexualidade de forma livre. Isso é bem interessante, e o Sam vai trabalhar todos esses aspectos aqui no livro, e um livro super rico porque ele entrevista muita gente, inclusive o Gerard Clarke, que é o biógrafo do Capote, porque o Gerard Clarke não trabalha muito o Bonequinha de Luxo na biografia do Capote, embora ela seja uma biografia né, bastante consistente, ele não trabalha muito isso lá. E aí o Sam trabalha mais aqui no livro dele, entrevistando inclusive o Gerard Clarke, mas entrevistando muita gente, especialmente que trabalhou na produção do filme, né? Porque o foco aqui não é o Bonequinho de Luxo do Capote, embora ele trabalhe muito isso também. Então é um complemento à biografia lá, é um complemento ao Bonequinho de Luxo, enfim. Um livro que eu gostei bastante. Então, o Sam, ele é bem dinâmico, então ele tem um texto bem... Parece, de fato, estar assistindo um extra de DVD, assim, do filme, do Bonequinho de Luxo.
Então essas foram as leituras que eu realizei em junho de 2025 e eu volto aqui para comentar as leituras feitas em julho. Até mais!